E neste vídeo a gente vai estar falando sobre um ataque que acontece em aplicações web e normalmente esse ataque ele é pouco conhecido, mas ele recebe a nomenclatura pela sigla SSTI, que significa Server-Side Template Injection. E erroneamente as pessoas acabam confundindo o SSTI com o SSRF, que é um outro ataque. O SSRF, que é o Server-Side Request Forgery, é um outro tipo de ataque, mas ambos, tanto o SSRF quanto o SSTI, eles atuam no lado server-side, ou seja, no lado front-end do servidor, tá bom? Mas são ataques diferentes. E neste vídeo a gente vai estar explorando como que esse ataque ele pode, ocasionar um prejuízo para uma estrutura da web. Os ataques de SSTI, eles têm como objetivo explorar um template de alguma aplicação web vulnerável. Normalmente os ataques de SSTI eles também podem garantir uma execução de código remoto, um RCE, que é o Remote Code Execution. Ou também eles podem até explorar outras vulnerabilidades, que no caso um XSS, o Cross-Site Scripting. Talvez essas palavras abreviadas como XSS, SSTI, SSRF podem até causar confusões, mas com o tempo vocês vão assimilando e vão saber a diferença entre cada uma dessas vulnerabilidades. E eu separei aqui algumas metodologias de como que a gente vai estar explorando esse ataque de SSTI, o Server-Side Template Injection. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é analisar as requisições capturadas através do Burp Suite. Ou seja, a gente vai estar utilizando o Burp Suite, que é uma ferramenta muito importante. E o Burp Suite ele é um proxy que vai atuar como um intermediário entre o navegador e o front-end, que no caso seria o servidor. Resumindo, tudo que sai do seu navegador vai passar primeiro para o Burp Suite e depois entregue ao servidor. A gente vai estar capturando essas requisições. O segundo passo é analisar os pontos de entradas para as aplicações de payloads. Esses pontos de entradas que eu mencionei aqui, na verdade são os parâmetros, os parâmetros que contém na aplicação web. E através desses parâmetros a gente vai estar tentando injetar alguns payloads, que são os códigos maliciosos. O segundo passo é analisar as respostas, ou seja, é analisar como que a aplicação web ela vai se comportar. E por último, a gente vai tentar obter uma execução remota de código, um RCE, Remote Code Execution. Como eu falei para vocês, a gente vai estar utilizando aqui o Burp Suite, eu já estou com ele aqui aberto. Lembrando que a versão que eu estou utilizando é gratuita, tá? O Burp Suite ele tem uma versão Community, que é gratuita, e tem a versão paga. Eu estou utilizando a versão Community, tá? Que é da comunidade. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, pessoal, a gente vai analisar aqui alguns pontos de entrada, aqui na aplicação web. Vocês podem ver, olha só, que na aplicação web tem algumas opções aqui, olha só. View Details, primeiramente, a gente vai aqui no Burp Suite e vai habilitar a opção de interceptação, clicando aqui em Intercept is Offer, Deixamos aqui a interceptação ligada. E agora a gente vai aqui na primeira opção da aplicação web em View Details, para ver os detalhes. Vocês podem ver que aqui no Burp Suite, olha só, ele já capturou, a primeira requisição que a gente fez, Vocês podem ver que é uma requisição do tipo GET. E aqui a gente pode alterar, pode modificar, Só que essa primeira requisição ela não interessa tanto para nós, então a gente vai clicar aqui em Forward, para ele enviar essa requisição para o front-end. Vamos aguardar a segunda requisição, E aqui na segunda requisição, como vocês podem ver, na primeira linha, ele tem um parâmetro, que se chama Message, Isso aqui é interessante para nós, porque a partir desse parâmetro a gente vai poder injetar os nossos códigos maliciosos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai em Send to Repeater, ou seja, enviar para o repeater, o repetidor do Burp Suite. Clicamos aqui sobre essa opção. Aqui no repeater, a requisição que ele capturou foi enviada para cá. E aqui a gente vai fazer algumas alterações, Eu vou colocar aqui um zoom na tela para vocês facilitarem a visualização de vocês. E esse aqui é o parâmetro Message, onde a gente vai estar enviando as nossas requisições. Aqui ele tem um valor, ou seja, ele está passando aqui um valor, a gente vai apagar isso. Isso aqui não interessa tanto para nós, porque é no lugar disso daqui que a gente vai estar enviando nossos códigos maliciosos, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui os códigos maliciosos que a gente vai estar enviando para o servidor web.
Eu separei aqui alguns, né? Tem vários, né? Mas eu separei aqui somente dois, né? Que são os payloads de SSTI. O primeiro payload é esse aqui, ó, operação matemática. Como vocês podem ver, né? Ele está fazendo aqui uma operação matemática de 7 vezes 7. O que é que esse payload vai fazer na aplicação web? A gente vai enviar esse código, né, para a aplicação web e ele vai substituir algum tipo de template. Então, se a aplicação web ela responder essa operação matemática, né, se ela responder no código fonte em HTML, é sinal que ela está processando códigos maliciosos, né? Isso já é um indício de uma vulnerabilidade, né? E por último, né, a gente vai tentar obter um RCE, né, Remote Code Execution, né? Esse aqui é o payload do RCE, como vocês podem ver aqui tem um system, né, de sistema. E dentro desses caracteres aqui, olha só. No meio dessas aspas duplas, a gente pode colocar comando de sistema operacional, tá bom? E obter ali uma execução de código remoto. Primeiramente, a gente vai começar pela primeira opção, né, que é a opção aqui do primeiro payload, né, no caso. Vamos copiar e vamos injetar, né? Olha só, vamos injetar aqui nesse parâmetro message, tá? Beleza, só que aí, né, temos um problema. Eu acredito que se a gente for enviar esse payload do jeito que ele está aqui, talvez, né, a aplicação web ela vai barrar, né? Talvez ela tenha algum tipo de defesa que bloqueiam esses tipos de códigos maliciosos, né? Muitas aplicações web ela tem esses mecanismos de defesa, né? Ela identifica quando é um código malicioso, né? Seja um código de XSS, SQL injection, injeção de template. Então, quando ela identifica que esses códigos são maliciosos, elas bloqueiam, elas não deixam esses códigos passarem. Vamos ver se é o caso dessa aplicação, né? Vamos ver se ela tem algum tipo de defesa. Vamos clicar aqui em Send, né, para ele enviar a requisição. E aqui na resposta, olha só, a gente teve uma resposta de protocol error, né? Ou seja, um erro de protocolo. Ou seja, a nossa requisição foi bloqueada, né? A gente não está conseguindo enviar os payloads. Tem como burlar isso? Tem como enganar a proteção dessa aplicação web? Tem como? Encodificando. Aqui no Burp Suite, né, tem a opção aqui, ó, de encode, né? Olha só, eu já tinha até deixado, né, um exemplo, mas eu vou apagar aqui que eu vou começar do zero, tá bom? Aqui essa opção do Burp Suite de decode é para encodificar, né? A gente vai colar aquele código malicioso aqui. E aqui, olha só, em decode a gente vai escolher, né, a opção, que no caso seria para encodificar, e vamos encodificar no formato de URL, né? E olha só a saída, né? Ou seja, o que ele fez? Ele pegou esse código malicioso e encodificou ele no formato de URL. Então a gente vai pegar esse código aqui encodificado, né? Vamos voltar lá para o repeater. E aqui no parâmetro message, a gente vai substituir aquele código antigo por esse código encodificado, né? E vamos fazer o envio dessa requisição para ver se ele vai processar esse código. E olha só, aqui ele retornou para nós um código 200, né? Um código de sucesso. E se a gente analisar aqui o código fonte do HTML, a gente pode ver aqui, ó, que ele processou a operação matemática que foi 49, né? Que é 7 vezes 7, que é 49, né? Ou seja, ele está processando códigos, né, maliciosos, né? Isso já é um indício que a aplicação web ela é possivelmente vulnerável, tá bom? Tem como a gente testar também se ela é vulnerável de outras formas, né? Mas só para não ficar muito grande o vídeo, né, a gente vai, né, considerar, né, que já é vulnerável, até porque ela processou esse código malicioso, tá bom? O próximo passo agora é tentar obter um RCE, né? Aqui no segundo exemplo, a gente tem aqui, olha só, o segundo comando, né, o comando system, né, que é um comando de sistema, e aqui no meio das aspas duplas, a gente vai passar aqui um comando de sistema operacional. O primeiro comando que eu quero executar no lado do servidor é verificar, né, onde que eu estou, né, com o comando pwd. Se você for no seu prompt de comando, né, se você digitar, por exemplo, o comando pwd, olha só, ele vai informar que eu estou na pasta home, né, Pedro Lucas, que no caso seria eu, o meu usuário, né. E o que esse
esse código malicioso vai fazer é justamente indicar para nós em qual local nós estamos lá do outro lado do servidor. Então a gente vai repetir aquele processo de encodificar, porque ele não está aceitando, né, os payloads puros, a gente vai ter que encodificar eles. Olha só, já encodificamos, agora vamos pegar isso daqui, né? E enviar, né, para o repeater, né? Lá naquele parâmetro message. Vamos colocar aqui e vamos fazer um envio, né? Aqui do outro lado, né, na resposta em HTML, o código foi 200. Sempre quando o código é 200, né, o código HTTP é 200, é sinal que a solicitação foi feita com sucesso, né? A requisição foi feita com sucesso, não teve nenhum erro. E a gente vai analisar aqui o código fonte. Eu já até localizei aqui e olha só, ele indicou, né, a nossa localização dentro do servidor. Ou seja, estamos no /home /Carlos, né? No caso, Carlos seria o usuário lá do servidor. Ou seja, pessoal, a gente está conseguindo executar comandos, né? E se a gente consegue executar comandos, a gente consegue, né, por exemplo, obter informações sigilosas, né? Informações do sistema, né? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, ao invés de colocar o comando pwd, o comando ls, né? Tiramos o comando pwd e colocamos o comando ls, que ele vai listar os arquivos que contém dentro do servidor. Copiamos isso daqui. Aquele mesmo processo de encodificação, tá? Só para deixar bem claro também que nem sempre, só pelo fato de você encodificar uma vez uma carga útil, muitas vezes, mesmo encodificada, a aplicação web ela ainda consegue bloquear a sua solicitação, tá? Então, existem outras técnicas de você fazer, por exemplo, uma dupla encodificação, né? Existem outras técnicas de você conseguir burlar, né, uma aplicação web que possui ali um filtro, né? Voltando lá para o repeater, a gente vai listar os arquivos do sistema, né? Vamos fazer um envio e vamos ver o que é que tem dentro do servidor, né? Do caso do nosso alvo. Aqui, né, no código de resposta, você tem que olhar com cuidado, porque são muitas informações, né? Mas aqui eu já consegui localizar, tá bom? Olha só, aqui a gente conseguiu obter a informação que dentro do servidor existe um arquivo de texto que se chama morale.txt, tá ok? Como é um arquivo de texto, com certeza tem algumas informações dentro desse arquivo de texto, né? Por exemplo, pode ter senhas, pode ter e-mail, né? Informações sobre o servidor, sobre o banco de dados e assim por diante. A gente pode, né, obter essas informações, né? Conseguir ler o que tem dentro desse arquivo de texto com o comando cat. A gente pode passar aqui cat e o nome do arquivo de texto, que é morale.txt. Copiamos isso daqui. Lá no burp switch, a gente vem aqui na opção, né, de decode. Voltamos lá para o repeater, né? E aqui no parâmetro message a gente vai injetar aquele payload encodificado, né, para obter, né, as informações que contém dentro desse arquivo de texto. Vamos fazer um envio. E olha só, vocês podem ver que tem vários caracteres aleatórios aqui. Provavelmente isso aqui são bytes, né? Ele não conseguiu traduzir isso, né? Provavelmente é algum arquivo que contenha são bytes, né? Ou simplesmente, né, por ser um laboratório, alguém colocou alguma coisa aleatória e ficou essas coisas aqui, né? A gente não consegue ler. Como ele está executando código remoto, né? A gente pode também apagar alguns arquivos, né? A gente vai tentar apagar esse arquivo de texto, né? Como que a gente faz para apagar? A gente vai modificar aqui o payload, né? Vamos colocar aqui rm-rf e o arquivo de texto morale.txt. Vamos tentar apagar esse arquivo de texto.
Vamos em codificar, né? E lembrando também que nem sempre, né, muitas vezes, depende da aplicação web, tá bom? Se a aplicação web ela não tiver nenhum mecanismo de defesa, ela pode até deixar você injetar esses comandos, né, sem você precisar encodificar nada, né? Aí vai depender se a aplicação web ela tem algum tipo de defesa ou não. No nosso caso aqui ela tem um filtro, né? Ela está filtrando, né, as requisições, né? Então você tem que, quando se trata de um filtro de requisições, né, você tem que entender ali de saber, né, fazer o bypass, né, que é burlar esses mecanismos de defesa. Beleza, né? Vamos tentar apagar, né, aquele arquivo de texto, né? E vamos enviar e vamos analisar o código de resposta em HTML. Como vocês podem ver, né? Olha só, ele não está mais informando o arquivo de texto, né? Olha só. Aquele arquivo de texto ele não existe mais, ou seja, a gente conseguiu apagar o arquivo de texto. Se fosse, por exemplo, o arquivo de texto, se nesse arquivo de texto, por exemplo, contesse informações de usuários, informações do banco de dados, né? Nesse ataque a gente conseguiria apagar, né? Conseguir apagar arquivo de texto e eu acho que a gente até conseguiu, né? Resolver aqui uma missão do laboratório, que eu acho que uma das missões aqui do laboratório da Portswig, né? Era apagar aquele arquivo de texto, né? Então, se a gente for aqui no site, olha só, congratulations, né? A gente conseguiu, né, resolver aqui um objetivo do laboratório. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, falou!